Levítico, capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou mancha branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas, se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, se o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, ao seu parecer, parou e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É um tumor. Então lavará suas vestes e será limpo. Mas, se o tumor na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se o tumor na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra entranhada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. Não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará. E se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e este o examinará. E se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, sarar, e, em lugar do tumor, vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará. E se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. Praga de lepra é, pelo tumor que brotou. E o sacerdote, vendo-a, e se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Praga é. Mas, se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do tumor é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas, se o sacerdote, vendo-a, e se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida,
o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas, se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque a inflamação é da queimadura. E quando homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e se ela não parece mais funda do que a pele, e nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E se a tinha não se tiver estendido e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia. E se a tinha não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo. Ele lavará suas vestes e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará. E se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas, se a tinha ao seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando homem ou mulher tiverem manchas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas recolhidas, brancas, impigem branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe cair o cabelo na frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta. Ele cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, ou em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo que a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga e o encerrará a segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imunda está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido, depois de lavada,
então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou tecido. E, se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda.